como as abordagens cognitivo-comportamentais se diferenciam das demais? Perfeito. Primeiro, acho que vale esclarecer que é bem importante que você tenha colocado essa pergunta no plural, né, as abordagens, no plural, cognitivo-comportamentais. Porque, tradicionalmente, a gente quase que entendia como sinônimo terapia cognitivo-comportamental com o modelo do Aaron Beck de terapia cognitivo-comportamental, que sem dúvida nenhuma é a pioneira, até hoje de extrema relevância para a prática clínica, para uma prática baseada em evidências. Mas dentro desse termo guarda-chuva, terapia cognitivo-comportamental, a gente vai encontrar também terapias como uma terapia comportamental dialética, como uma terapia de aceitação e compromisso, como a terapia de ativação comportamental. Então, às vezes algumas pessoas até estranham, assim, não, uma terapia de ativação comportamental, ela vem lá da análise do comportamento, né? Isso é verdade, a questão é que internacionalmente se usa esse termo cognitivo-comportamental de maneira como um termo guarda-chuva, assim, como um termo que é uma categoria onde cabem várias técnicas, várias abordagens, vários protocolos, várias maneiras de trabalhar, tá? Agora, talvez o que as diferencie das demais são um conjunto de características, tá? A primeira delas, eu acho que tem a ver com uma definição clara de objetivos de terapia. Então, objetivos que são específicos, que são alcançáveis, que são relevantes para aquele indivíduo, que estão circunscritos num determinado prazo. Então, o terapeuta ajuda o paciente a definir isso com clareza, ajuda o paciente a alinhar suas expectativas relacionadas à terapia, o que é alcançável, o que não é, quanto tempo as coisas podem demorar, algumas coisas são mais rápidas, algumas coisas são mais demoradas. Terapeutas que trabalham dessa forma costumam explicar um pouco sobre a terapia já na primeira consulta, como que vai ser o processo terapêutico, o que se espera do paciente, o que se espera do terapeuta, né? Então os papéis de cada um, como vai ser a estrutura, como se organizam as sessões, a questão da lição de casa, etc. O problema clínico que o paciente traz, ele costuma ser baseado num modelo teórico com sustentação empírica. Então, longe do terapeuta ser o dono da verdade, o saber absoluto, ele vai dividir as hipóteses explicativas, os entendimentos, os mecanismos identificados ali com o paciente, para que ele comece também a se entender e comece a ter elementos para que ele um dia não precise mais do psicólogo e possa ter autonomia nisso, tá? Geralmente vão ter um foco de intervenção em comportamentos, pensamentos e emoções, às vezes agrupadas, representando um diagnóstico, às vezes não, tá? E são terapeutas muito ativos nas sessões. Então não é o terapeuta que fica lá 50 minutos escutando, né? Então ele anota eventualmente, ele aponta possíveis soluções, ele compartilha a perspectiva que ele está tendo sobre os problemas, ele vai sugerir exercícios terapêuticos, né? Então a terapia vai muito além da sessão que acontece ali geralmente uma vez por semana, né? A pessoa precisa colocar em prática, ela precisa ter um plano de ação para fazer em casa o que ela está desenvolvendo em terapia ali entre uma sessão e outra. Por quê? Porque isso precisa ser testado, isso precisa funcionar na vida cotidiana, na vida real, né? Essa lição de casa, essas tarefas terapêuticas, elas não vão ficar num vácuo, elas vão ser revisadas, analisadas, refletidas entre o terapeuta e o paciente, tá? Para entender até o que deu certo, o que deu errado, quais obstáculos impediram o paciente de fazer aquilo. Então, foi um problema de organização, foi um problema de lembrar, foi um problema de motivação, então por que a pessoa não fez? Vamos entender, vamos melhorar, né? Que mais que diferencia? Geralmente, terapeutas que trabalham com esse modelo da prática baseada em evidências, onde a terapia cognitivo-comportamental tem um papel aí bem importante dentro dela, usam medidas, ferramentas, escalas, alguma estratégia
para monitorar o progresso do paciente, sessão a sessão, ele está melhorando, ele está piorando, ele está estagnado. Então isso ajuda a reavaliar os objetivos, a reavaliar as técnicas, reavaliar os exercícios que estão sendo feitos ali na vida cotidiana. Esses terapeutas também convidam o paciente a expressar dúvidas, preocupações sobre a terapia. Puxa, mas você sugeriu isso, não sei se eu deveria ir por aqui. Então acaba tendo uma solicitação explícita de feedback do terapeuta para o paciente para falar o que você está achando, a gente está indo no caminho que você gostaria, o que você achou dessa técnica, te ajudou, não te ajudou. Então abertos ali a críticas que o paciente possa ter. Tá? Uma coisa fundamental é que esses terapeutas eles encorajam o paciente a ter independência. Então, com o tempo, ele consegue avaliar as situações, analisar o que está vivendo, os pensamentos, os comportamentos, as emoções, a identificar qual ferramenta ela deveria usar para cada problema. Então, a ideia é que você vá tendo uma espécie de autoterapia, sabe? Assim, com o perdão da palavra. Assim, uma pessoa que agora tem as competências para não necessitarem mais de um terapeuta. E esses terapeutas, eles também têm uma característica importante, que é encaminhar o paciente para um outro profissional, caso necessite de uma ajuda adicional ou de uma outra alternativa. Que pode ser um outro profissional de outra área, né? Um psicólogo encaminhando para um psiquiatra, por exemplo, mas pode ser, por exemplo, um psicólogo encaminhando para outro psicólogo pelo simples fato de... Puxa, esse meu colega entende desse assunto muito melhor do que eu, né? Essa coisa que você está sofrendo, que está te fazendo mal, essa tua queixa, tem alguém aqui que é melhor do que eu nisso, que sabe lidar melhor com isso. Então, puxa, talvez você se beneficie mais indo lá do que ficando aqui. Então é uma terapia bastante voltada para objetivos claros, com ferramentas de avaliação muito bem estabelecidas na literatura, com técnicas que foram cientificamente comprovadas, então sessões estruturadas, diferente daquele estereótipo do psicólogo que o paciente fala 50 minutos e o terapeuta fica lá meio ouvindo, a cada 15 minutos ele solta um aham. Assim. Acho que essa é a principal, né, no plural, que é as principais diferenças de outras terapias para esses modelos cognitivo-comportamentais. Excelente. E Jean, aonde o nosso público aqui que está acompanhando essa nossa conversa pode te encontrar? Onde é que ele pode eventualmente trocar mais alguma ideia, pegar mais alguma informação com você? Você mencionou ali o Viver de Psicologia, né? Não sei se além do Viver de Psicologia, você tem algum outro canal, Instagram. Como é que você pode ajudar ainda mais passando esse teu conhecimento fantástico para quem está nos assistindo agora? Maravilha. Eu posto diariamente no Instagram sobre psicologia, sobre ciência, sobre metodologia, sobre prática baseada em evidências. Então eu tô lá no Instagram no @JeanLeonardi, tá? Então Jean não é Jean, é Jean mesmo, no @JeanLeonardi. Então tô lá no Instagram. Acho que hoje é onde eu tô mais ativo. Eu estou no Viver de Psicologia, eu sou coordenador do Viver de Psicologia, eu cuido de todo o conteúdo, faço a curadoria, o projeto pedagógico é de minha autoria, então estou lá. E eu estou lançando em breve um podcast chamado Saúde Mental em Evidência, que vai estar disponível no YouTube, tá? A depender de quando a pessoa estiver assistindo esse vídeo já vai estar lá, ou ainda não. Mas também vou ter esse projeto que está saindo do forno, já vou começar as primeiras gravações. Então é isso, no Instagram @JeanLeonardi, no Viver de Psicologia tem Instagram, tem site, e no podcast Saúde Mental em Evidência. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!